Estamos aqui com o 9º episódio do podcast BUP Talks. Eu, Renata Rossini, psicóloga, junto com meu parceiro Marcos Calil, vamos apresentar hoje o trabalho da Antônia. Antônia, se apresente, ela é pedagoga. Sim, pedagoga. Aí depois senti necessidade de estudar mais, né? Eu fui muito tempo coordenadora pedagógica da Prefeitura de São Paulo. E depois eu entrei também na Unip, no ensino superior, onde eu fiquei 20 anos. Já me aposentei de tudo. Então, aí eu havia feito mestrado enquanto ainda trabalhava, mas depois eu fui fazer o doutorado e o pós-doutorado. E aí sigo sempre estudando, aprendendo e ensinando. Esse é o meu objetivo. E o seu doutorado e pós-doutorado foi em quê? Então, o mestrado foi na psicologia escolar. Eu fiz ali no Instituto de Psicologia da USP, com um professor, assim, que me ajudou demais a entender toda a questão da disciplina na escola. Naquele tempo eu era coordenadora. Sim. E tive, né, professor Ibit Latali, que foi meu coordenador. Depois eu senti necessidade para educação e fui estudar educação inclusiva. Isso já faz 15 anos, então, naquela época, pós-Constituição, pós a nossa LDB, aí as crianças estavam chegando na escola e ninguém sabia o que fazer. Então, eu fui estudar educação inclusiva. E no pós-doutorado, eu senti necessidade de fazer uma pesquisa mais apurada sobre a deficiência intelectual. Então, eu restringi, né, meu objeto de estudo para poder aprofundar. Antônia, o pós-doutorado também foi no Instituto de Psicologia da USP? Foi no de Educação. Perdão, no de Educação. E foi uma parceria com a Universidade de Havana. Eu fiz a pesquisa em Cuba. Verdade. Eu interessante. fui para lá e tive acesso a um material muito bacana, que deu, inclusive, como resultado, esse trabalho que eu estava contando para vocês, que eu faço agora, né? Conta um pouquinho desse trabalho que você faz agora, depois a gente entra no que você veio apresentar hoje aqui no nosso podcast. Eu conheci aqui no Brasil o professor Guilherme Arias Beaton. Era um professor da Universidade de Havana e ele vem bastante aqui para São Paulo. Então, foi com ele que eu aprofundei meu estudo de Vygotsky, que eu me baseei mais em Piaget no mestrado. Sim. Aí, lá em Cuba, eles utilizam muito Vygotsky, né? E de uma maneira que nunca chegou no Brasil, porque eles, assim, conseguiram concretizar, por exemplo, o Vygotsky fala de que a gente pode desenvolver a atenção da criança, do jovem. O que acontece no Brasil? A criança não presta atenção, a professora fica apavorada, chama a mãe e encaminha. Encaminhada por algum especialista. Isso. Em alguns casos, isso é necessário. Sim. Porém, a atenção, ela pode ser desenvolvida na sala de aula. Mas como fazer isso? Então, lá em Cuba, eu tive acesso a publicações que falam exatamente como fazer, né? Então, eu tive, assim, bastante trabalho para fazer uma síntese, né, de todo o estudo que o Vygotsky faz, os seguidores dele, e também da parte teórica, e também dessa parte mais prática, mais assim, direta. Por isso que eu direciono esse meu trabalho ao professor da sala de aula. Mas esse foi com público inclusivo ou não? A pesquisa? Esse de Havana, não. Então, lá eu fui estudar deficiência intelectual. Então, eu visitei escolas de ensino regular como escolas especiais. Sim. Lá em Havana tem uma coisa muito bacana, que há uma reclamação no Brasil. Qual é a situação daquela pessoa, aquela criança jovem com deficiência,
que está na escola especial e que, de repente, no Brasil, eles foram para a escola regular. E a reclamação dos professores qual é? Eu não sei o que fazer, a gente não tem boas condições. Isso é real? É real. Então, lá eles ficam na escola especial até eles estarem assim, desenvolvidos a ponto de poder receber na escola regular o acesso ao conhecimento. Então, eles já na escola especial, é claro que eles estão aprendendo também. Aí tem um processo que eu fiquei encantada, que é a entrega pedagógica. Os especialistas da escola especial vão para a escola regular, têm contato com a equipe de gestão da escola, têm contato com o professor da sala de aula comum e preparam essa equipe para receber aquele aluno, né? Como ele é, quais as condições. Ia ser um sonho aqui no Brasil isso, né? Nossa Senhora, seria, muito legal. Né? Então, isso acontece em todo o sistema de ensino de Cuba, né? Porque lá tem isso, é tudo muito simples, que a gente estranha. Eu fui com 2 amigas, também professoras da Unip, né? Que na época eu estava na Unip. E a gente falou, mas aqui eles não estão fazendo nada de excepcional. Mas por que funciona? E nós sabemos que os alunos de Cuba se saem bem em todos os exames internacionais, né? Porque todo mundo sabe o que tem que fazer. O curso de pedagogia demora 5 anos. Desde o 2º ano eles já vão para a escola para fazer estágio. As práticas são muito colocadas, então. As práticas são muito focadas no que tem que fazer. Quando eles chegam na escola, o diretor é assim um supervisor do trabalho. Ele apoia. Durante 3 anos a pessoa recebe aquele apoio até ela se soltar. Bem diferente, né? A sala de aula tem 20 alunos. O material é muito simples, mas tudo que precisa todo mundo tem. Diferente do Brasil, que uns têm muito, outros não têm nada. Tudo funciona, né? Tudo redondinho. Então, por exemplo, o ábaco. Tem um ábaco para cada 2 crianças. Tem uma plaquinha onde eles vão formar palavras com o alfabeto móvel. Todo mundo tem. Tem umas figuras grandes que eles exploram muito para o desenvolvimento da expressão oral, coisa que eu também, incluí no meu curso, porque eu achei fantástico. E que é simples. Antônia, e quanto tempo você passou nesse estágio em Cuba, nesse estágio do mestrado? Olha, né? Eu já havia ido 3 vezes, essa era a 4ª vez, e dessa vez eu fiquei 21 dias fazendo a pesquisa. Participei de um congresso, depois o professor Guilherme facilitou a minha vida, né? E aí me apresentou as pessoas do Ministério da Educação que me acompanharam, e fui em vários locais, tive acesso a esses materiais, trouxe uma mala de coisa. E que interessante. Sim, não, você estava falando que você então dá um curso, não é isso? Você dá esse curso. Esse curso online. Isso. Aí eu desenvolvi 3 módulos. Primeiro módulo, as ideias de Vygotsky, uma parte teórica, né? Depois, o 2º módulo, como avaliar, então, as funções psíquicas, como avaliar a atenção, a percepção, a memória, o raciocínio lógico, a criatividade, a linguagem oral e a linguagem escrita. São 7 funções psíquicas que eu trabalho. E o último módulo, como desenvolver. Então, a professora, ao fazer o curso, ela fala, pode pensar, mas eu já faço isso. E pode, com certeza, muita coisa é feita já por um professor, por outro, que passa um para outro. Mas o curso tem esse objetivo desse resgate da importância dessas atividades. Então, eu proponho algumas atividades que depois, a partir delas, os professores podem, poxa, olha, agora eu vou fazer um pouco diferente, vou criar alguma coisa. Ótimo. Isso é o que mais eu estimulo. Muito bom. Aí depois, no final, você deixa aí os contatos para quem quiser, né? Isso a gente vai passar, vocês fiquem ligados aí durante o programa. Tô achando interessantíssimo, Antônia, porque as experiências internacionais muito legal, e o Vygotsky
E na faculdade de psicologia, eu tive, assim, ampassão, uma coisa rápida, Eu tive também, mas né? bem rápido. Eles focam mais em Piaget também, né? E focam bastante no Deixa eu Piaget. fazer um parênteses. Claro. Eu dei aula na psicologia, no curso de psicologia da Unip, 20 anos. Como é que eu fazia o Vygotsky? Os alunos e alunas eram convidados a escrever a sua própria história de vida, autobiografia. Eu tenho até hoje uns álbuns lindos, relatos que eles e elas fizeram contando a sua vida e aí colocando no relato as frases de Vygotsky. Que legal. Porque o que o Vygotsky acentuava, né? Que a sua psique é formada na interação social, né? Então, eu quis resgatar. Você está aqui nesse curso de psicologia, como é que você chegou aqui? Sim. O que te influenciou? Então, isso que elas contaram. Eu fiz, assim, aí no final do ano, já com tudo isso pronto, a gente fazia um seminário, eu chamava o professor Guilherme. Ah, que legal. Aí ele vinha como observador crítico para falar sobre Vygotsky a partir da leitura dessas autobiografias. Da autobiografia que algumas pessoas... Paulo Freire, Vygotsky, meus mentores, sempre estiveram aprendendo e ensinando. Né? Sim. Antônia, quando você olha para o sistema de Cuba, de ensino, e compara ele com o Brasil, você explicou, olha, no Brasil eu percebo uma desigualdade entre as escolas, entre o ensino, no sistema público, né, a gente está falando. Em Cuba, você sente uma padronização nesse sentido? Como você via isso? A gente, quando vai falar de Cuba, tem muita coisa para falar, que hoje nós não vamos entrar nas questões sociais, econômicas, todo o problema que eles vivenciam, né? E que está se acentuando por conta do embargo. Mas a educação foi considerada uma prioridade desde os anos 60, a educação e a saúde, e é socializada. A escola é muito valorizada. A gente chega numa escola, conversa com a diretora, com os professores, com os pais, e todos falam a mesma coisa. A família participa ativamente da escola. E se há um problema na comunidade, a escola é procurada, porque era uma referência. Então, esse valor que o educador tem, que a professora tem um lugar de destaque, aqui, infelizmente, a gente não perdeu esse lugar do professor como uma referência, né? Perdeu. Sim. Então, e a metodologia, como eu falei, faz diferença. Então, lá uma criança de 8 anos, 7, 8 anos, sabe ler perfeitamente. Né? Então, a gente está na rua, você conversa com um rapazinho, muitas vezes um rapazinho negro, que é de uma classe social baixa. E se você for conversar na rua de São Paulo com um rapazinho negro de classe social baixa, ele não olha para você. Em Cuba, eles olham para você. Questão da autoestima. Eles estão de boa, porque eles não se sentem inferiores. E quem quiser ser médico, vai ser médico. Quem quiser ser bailarino, vai ser bailarino. Quem quiser ser cantor, vai ser cantor. Sim. Muito bem. Essa é uma diferença boa, né? Sim. E aí, assim, né? Hoje a gente veio falar do Pipa Voar, que é um instituto que surgiu através da Antônia. E aí eu queria saber, assim, essa experiência, esse seu pós-doc e tudo, foi isso que te deu a ideia de fazer a Pipa? Como que surgiu a Pipa? Conta um pouquinho pra gente. Foi uma união de fatores. Eu fui demitida da Unip, depois de 20 anos. Já era aposentada na prefeitura de São Paulo. E a demissão era assim, todo ano a gente ficava esperando. Será que chegou minha vez? Depois de 20 anos você tem um salário mais alto. Eles tiram, Aí foi a minha vez. E eu fiquei meio perdida. Eu estava passeando no centro comercial e encontrei uma ex-aluna, a Gisele. Ela, vem conhecer minha clínica, a Psicoalfa. Da Psicoalfa, que fica aí no centro comercial de Alphaville, em Barueri. Bem, aí eu fui trabalhar com a Gisele, atuando como psicopedagoga, e recebia principalmente as crianças
com uma dificuldade maior ou com deficiência. E recebi a Isabela. Ela foi enviada pela coordenadora do Colégio Objetivo para alfabetização. Ela, com 14 anos, não sabia ler. Mas a mãe, além dessa demanda, ela tinha também a demanda de que a Isabela pudesse ter amigos. Aí eu falei, olha, eu conheço a galera do Clique, um grupo muito legal em São Paulo. Ah, então, em São Paulo eu não vou. Eu trabalho, não tenho condições. Vamos fazer alguma coisa aqui. Aí ela mesma começou a chamar outras mães. No início, só crianças e jovens com síndrome de Down. E criamos a PIPA, Projeto Integrado de Potencialização da Aprendizagem, né? Foi essa a ideia. Como é que a gente vai chamar esse trabalho? Bem, aí isso foi, a nossa primeira reunião foi 5 de agosto de 2017. Hoje a Isabela sabe ler. Olha, e ela tá falando muito bem também, né? Eu conheci a Isabela, ela tá falando bem assim, né? Do que era ela. Nossa, hoje a gente consegue entender, expressar melhor. E falando, porque ela era muito tímida. Ela tá falando. Agora, o mais importante é que ela tem amigos. Sim. Aí ela, meus amigos. Ela fica toda feliz e eles não só se encontram na PIPA, como eles comemoram aniversário, eles vão ao cinema, eles vão ao shopping, coisa que uma criança com síndrome de Down, principalmente o adolescente, porque a criança pequena é tão linda, todo mundo gosta, mas o adolescente não é chamado pelo amigo para ir numa festinha, para ir ao cinema, e eles sentem falta. Sim. Então, eles têm isso hoje na PIPA, né? Eles se encontram, eles namoram. A socialização deles pode ficar prejudicada. É um espaço, pelo que eu estou entendendo, Antônia, também de acolhimento e de socialização, então, Exatamente. Nós temos essas duas finalidades. Para que serve a PIPA? Para desenvolvimento, daí vem... eu quis pôr em prática, eu estava terminando, né, o meu doutorado, 2017, no meu pós-doc, que era exatamente sobre a deficiência intelectual. Então, eu queria pôr em prática esses estudos de Vygotsky que eu havia feito. Então, nós fazemos oficinas, a gente não tem atendimento clínico individual, nós fazemos oficinas. Hoje, nós temos uma sede, que é a matriz, aqui em Barueri, e outra em Itapevi, que é a nossa filial. Interessante. Falando de Barueri, que já está há mais tempo, nós temos arte-terapia, alfabetização, então são oficinas com poucos participantes, para a gente poder dar atenção, musicoterapia, matemática, uma oficina bem lúdica para eles desenvolverem essa matemática do nosso dia a dia, que é necessária, né? Depois a gente tem também a oficina psicomotora, que é uma oficina assim, muito concorrida, eles adoram. E depois, na sexta-feira, isso acontece segunda, terça e quarta à tarde. Sexta-feira, no final da tarde, nós temos o encontro de jovens. Então, eles ficam 2 horas falando de si, conversando, com dinâmicas. Grupo terapêutico, vamos dizer assim. Eu falo que é educacional, embora ele possa ter um aspecto terapêutico. Sim. Né? Mas não é que a gente queira fazer terapia nesse grupo. Mas eles estão juntos, eles acabam trazendo à tona os problemas, trazendo à tona, às vezes, uma rivalidade, e tudo isso é colocado em questão, né? E no sábado a gente tem o grupo de teatro, o Pipa em Cena. Está bem forte, no final do ano. Vou convidar vocês, para eles vão apresentar
saltimbancos. Que Da legal. moda deles, né? Que máximo. Antônia, e qual a idade mais ou menos, né, das pessoas que estão Os lá? pequenos, até mais ou menos 12 anos, eles são atendidos ou individualmente ou em dupla, pela Perfeito. nossa psicopedagoga Luzinete. Certo. Aí os maiores já vão participando dessas oficinas. Aí de 11, 12 anos até adulto. Hoje está acontecendo na Pipa a oficina de musicoterapia. Então nós temos a Giovana, que adora cantar barata, diz que tem aquela musiquinha da barata. Até o Duca, que já tem 40 anos e que é um cantor. O Duca é um Downzinho, mora aqui no residencial de Alphaville e toca violão e canta divinamente. Desde pequeno ele aprendeu, né? Então nós temos essa mistura, mas está dando super certo essa convivência, porque gostam de música, estão cantando e dançando. Sim. Pela temática da música, né? E aí, para quem interesse. quer procurar a Pipa, não necessariamente só síndrome de Down, né? Não, hoje a gente tem Fala pra gente, pessoas também que tenham alguma dificuldade, são as que nos procuram. Pode vir uma pessoa, uma criança típica, que não tenha nenhuma questão neurodivergente, pode. De repente, ela gosta de música e quer participar da nossa banda de inclusão. Sim. Se é uma banda de inclusão, claro. Todos, né, estão abertos aí. Está assim. abertos à participação. O teatro também pode ter um jovem típico e que venha e que vai gostar muito. Que máximo. E quais são os maiores desafios, assim, Antônia, desse projeto? Porque eu imagino como seja difícil tocar, né? Assim, porque são várias vertentes, assim, né? Na construção da Pipa, o que você achou mais desafiador até hoje? O mais desafiador foi a gente conseguir manter, né, financeiramente, porque as famílias, elas já têm, a gente tem famílias aqui de Alphaville e da região, então vem de Osasco, Carapicuíba, vem várias pessoas de bairros de Barueri, então as famílias, elas têm um gasto muito grande com os seus crianças, filhos. desde pequenos em terapias. Então, a Pipa não tem como cobrar um valor muito alto para poder funcionar. Perfeito. Então, o que a gente foi fazendo, né, no decorrer? Por exemplo, quando nós começamos, nós tivemos a sala cedida por bastante tempo. Na pandemia, a gente entregou a sala que não estava usando e quando voltamos, a gente precisou alugar. Então, as mães, a Pipa é uma associação de mães Que das interessante. pessoas neurodivergentes, né? Então, as mães contribuem mensalmente na medida do possível. Se a criança participa de uma oficina, é um valor. Se ela participa de 3, 4, já é um valor mais alto. Mas alguma exceção de um ou outro que paga um pouco menos, porque a gente quer que a criança participe e a mãe não está. Agora mesmo na oficina de música, nós conseguimos uma bolsa para uma menina que estava muito interessada e a mãe falou, olha, infelizmente eu vou ter que sair porque eu perdi o emprego e eu não vou mais ter como pagar. Conseguimos bolsa para ela poder continuar e a gente não perder esse valor que é importante para os nossos compromissos. Super No bacana. início, todos os profissionais não recebiam nada, era um trabalho voluntário. Nós perdemos muitos bons profissionais, né? Né? Eu Porque tinha que trabalhar tinha que para ganhar. trabalhar, E além da pessoa vir trabalhar sem receber, ela tem gasto. Exato. Então, sim. hoje a gente consegue oferecer uma ajuda de custo. Nós não contratamos ninguém, não temos condições de contratar, porque aí tem todos os benefícios, mas a gente consegue oferecer um valor que faz com que a pessoa permaneça. A gente está com a Elisa desde o Elisa início.
Então, tem alguns profissionais, vários ex-alunos, né? A Penha, o Carlos Eduardo e a Penha, que estão em Itapevi, foram meus alunos. Tem várias pessoas. A Lucinete, que é a psicopedagoga, foi minha aluna na pedagogia. E para o profissional, né, Antônia, também é um ganho de experiência, de trabalho muito rico, institucional, com os alunos que estão ali, né, com as diferentes neurodivergências, ou se são típicos também, né, porque ele vai também tendo esse tato, esse aprendizado, especialmente acho que para os jovens profissionais, que estão se formando, acabaram de se formar ou fazendo estágios, né? Então eu já estou com bastante tempo de formado, mas eu tive bastante passagens por instituições quando eu estava jovem, assim. Foi bom e voluntariado, que foi ótimo, porque me trouxe um aprendizado que na clínica ou então em outras áreas me enriquecem, eu vou aprendendo, né? Então, existe o valor financeiro que, né, a gente pensa num salário quando a gente está indo buscar uma carreira, mas existe esse aprendizado, especialmente quando a gente está no começo, né, Renata, que eu acho que tem um valor enorme, né? Você, por exemplo, uma pós-doutora, né, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, que de repente ali vai dividindo também com eles têm essa oportunidade, né, de irem trocando, e eu acho que isso também é outro ganho. Então, a gente, quando pensa nisso, foca tanto no financeiro que eu acho que a gente esquece dos outros lados, né, Antônia? O ganho não é só o financeiro. Em tudo que a gente faz, tem o ganho paralelo. Exato. E atuar com as pessoas neurodivergentes é desafiador. A pessoa que vem, ela já sabe que ela vai ter essa oportunidade, ao mesmo tempo, desafio. E elas têm vindo e têm ficado, gostam e fazem um trabalho maravilhoso. Nós estamos com uma equipe muito bacana. Que legal. E é uma psicopedagoga, né? Então, a psicopedagoga que atua com os pequenos. Aí nós temos a Carol, que é arteterapeuta. Perfeito. A Elisa é psicopedagoga, foi minha aluna na pedagogia da Unip. O Val é musicoterapeuta formado, mas ele é músico. Então, ele toca e canta, ele puxa aquela banda, né? Ele cria músicas. Que legal. Ele criou a música da Banda da Inclusão, que eles se divertem muito. Às vezes a gente sai pelo centro comercial cantando. Que legal. É muito divertido, né? Aí, a alfabetização, na quarta-feira sou eu que fico, tenho estagiários comigo, que, como você falou, tem oportunidade também dessa troca, né? Na sexta-feira, a oficina psicomotora é incrível, que é uma professora já aposentada de educação física, e ela traz umas atividades muito interessantes. E a gente estava falando da Isabela, a gente estava vendo os vídeos iniciais, que assim, pular bambolê, jogar bola, coisa assim. Como ela melhorou. Sim. Olha só. Como ela melhorou. Um desenvolvimento muito grande, né? Quando tem atividade, é semanal, né? Semanal. E na questão da síndrome de Down, a parte psicomotora é um desafio, né, Antônia? É um desafio, mas há diferenças. Se você vê o Paulinho, que aliás a Isabela e o Paulinho formaram o casal da pipa típico durante 2 anos, depois ela não quis mais. Engraçado. Eles têm lá as Eles coisas. se relacionam, as pessoas se relacionam, a Eles gente têm tem um as controle, né? vontades Exato, deles. o desejo está ali. E ele é muito desenvolvido. A mesma atividade, ele vai, faz rapidinho e com uma coordenação bem eficaz. Então, agora, o talento, né? Cada um tem uma área. Talento, sim. Ele nunca fez aula de bateria, ele já chegou na pipa tocando. Nossa, que interessante. Aí ele fica e aprendeu tudo vendo vídeo. Ele pega as baquetas, joga pro ar. Nossa, super Ele forte. é um artista da Banda da Inclusão, Paulinho. Que legal. E a banda também se apresenta? Já se apresentou, sim. Em Barueri, nós tivemos convite, fomos. Que né, legal. já fomos 2 vezes apresentar. Nossa, muito legal. Antônia, e você falou que a matriz é aqui em Barueri, Alphaville, e aí tem uma filial em Itapevi? Aí é outro desafio. Né?
Conta Teve pra uma nós. época que a Penha, né, que a gente estava falando, que foi minha aluna, ela vinha toda quinta-feira, durante 3 anos ela foi apoio na pipa. Acontece que ela começou a indicar para as mães trouxeram crianças e jovens com dificuldades, com deficiência, para ser atendidos na pipa. E eles vieram, olha, durante 2 anos, toda semana não faltavam. Mas fica Impressionante. difícil, né, a distância, né? Tem uma distância Não é entre tão as longe, mas cidades. o trânsito também. Mas traziam e logo depois que vinha o relato. Ele melhorou na escola, está mais interessado em aprender. Então as mães traziam. E depois desse tempo, as mães começaram a falar, puxa, por que não faz aqui? E como a Penha mora lá, ela foi puxando, até que a gente achou Núcleo Betânia, que é uma instituição que já existe há mais de 20 anos lá em Itapevi, e fizemos uma parceria. Que legal. E eles têm um local imenso, sabe, nos nossos sonhos, assim. Tem um local até com muitas árvores, é muito bonito o local. E a gente está ajudando a arrumar o local aos poucos, né? E já temos as nossas oficinas que funcionam terça, quinta à tarde e sexta de manhã. E lá tem menos profissionais que tem aqui na matriz. Bem menos. Tem a Penha e a Cristiane. Tá. E tem uma psicóloga que ela vem para fazer o grupo de mulheres. Mães ou outras mulheres Que também legal. que queiram participar. Então, por enquanto, são essas as atividades. Mas a gente já fez festa, já fez baile, juntando com o pessoal do Núcleo Betânia, né? O Núcleo Betânia foi criado pela Giovana, que é uma italiana que hoje é uma senhorinha idosa, mora na Itália agora, não vem mais para cá. E ela só fica querendo saber das coisas que acontecem, que ela não quer que termine, né? Mas já fizeram muitas coisas. A Cacau Show ficou 11 anos fazendo atividades. Uau. Aí, o ano passado, eles foram embora. E aí, tem um vereador que fez esse contato meu com o Cleiton, que é o presidente lá do Núcleo Betânia. A gente entrou em sintonia e fizemos essa parceria. Que legal. Mas tem dificuldades, né? Sim. Porque aqui as mães contribuem efetivamente, lá essa contribuição é bem um pouco menor, né? Bem menor. E A aí, gente pede um pouco mesmo e tem família que não consegue. E aí eu sei que a Pipa, né, faz algumas ações para conseguir arrecadar um pouco esse dinheiro. Algumas pessoas ajudam, fala um pouquinho aí pra gente, porque ajuda a manter também o projeto. Pelo menos em cada semestre a gente faz uma ação, uma rifa, um almoço. E tem sucesso, viu? As pessoas participam, a gente recebeu um presente de um livro muito bonito de arte, que é do avô de uma mocinha que está na Pipa, ele que fez o livro, ele doou 100 livros para a Pipa, a gente foi vendendo. Então, e aí sempre, agora nós estamos ainda pensando, mas nós vamos ter que fazer mais uma ação antes do final do ano, que é boa, né, para a gente juntar as pessoas, unir pessoas que têm interesse em nos E essas apoiar. ações são outras pessoas que acabam ajudando, outras instituições. Conta um pouquinho para o nosso público. As mães. Durante muito tempo, eu fui a gestora, faxineira, organizadora da Pipa. Hoje não, né? De 2 anos para cá, a Wanda, né, que é a mãe da Isabela, junto com que é a primeira, né? Sim. Ela incentivou muito essa parte. Nós criamos o grupo de gestão. Ah, legal. E esse grupo de gestão é muito ativo. Agora eu não faço mais, não tomo nenhuma iniciativa nesse sentido, sem conversar com o grupo de gestão. A gente toca, tive uma ideia, o que a gente pode fazer? Tá, vamos fazer isso, vamos pensar melhor, tal. Então a gente tem as nossas reuniões mensais e programamos o que a gente pretende fazer. E dá certo. A gente já fez uma rifa na Páscoa,
que em uma semana terminou. Uau, Que interessante. Antônia, e aí, então, a manutenção financeira é feita pelas ações, não tem um poder público, sei lá, prefeitura, de repente? Ainda não. Pelas mães e as ações que são feitas. Né? São as mães e as ações. Nós temos 3 pessoas que contribuem regularmente para a manutenção da pipa, que a gente fala que são as doações externas. Tem as doações das mães, correspondente ao número de atividades, e tem as doações externas. Tem 3 pessoas que são, então, solidárias, e todo mês a gente pode contar com aquele valor, e que faz uma diferença boa. Nós estamos agora numa sala bacana, que a gente estava querendo mudar mesmo. Nós ficamos 2 anos no centro comercial, numa sala menor, e agora a gente está numa sala maior, ela é arejada, iluminada. É uma sala que a gente está curtindo muito, assim, gostando. Então, nós temos a despesa da aluguel, sala, né, tudo. que inclui o aluguel, condomínio, luz e água, já é um pacote só, então a gente paga isso. Pagamos assim um valor simbólico para um contador, que a gente tem um contador que faz tudo o que a gente precisa, mas não é um valor normal, ele faz um abatimento. E o material que a gente utiliza, né? E aí vem a ajuda de custo, que é o maior valor que a gente precisa agora. Antônia, e os pais se envolvem também nas atividades? Como é o trabalho com eles nessa relação toda institucional, ou das atividades das oficinas? Como funciona? As mães sempre falam que se a pipa parasse, não é só os filhos que sentiriam falta. As mães em alguns horários, principalmente sábado de manhã, que é das 10 ao meio-dia, elas ficam lá no Café Fantasia, batendo papo, né? E é muito importante esse papo entre elas, essa conversa, essa solidariedade, né? Uma está com uma questão, então fica conversando, apoiando, e essas conversas que elas têm, que é uma vez por semana, geram outras ações no decorrer de apoio, até de vibração, de comemoração das coisas boas que acontecem, né? E a gente tem uma reunião também à noite, ocasionalmente, não é toda semana, de orientação e de conversa sobre as questões familiares, né? Isso é super importante também. Mas aí, necessariamente, todos que fazem parte, né, as crianças, adolescentes, os pais são obrigados a participar. Ou você deixa... Deveria ser obrigado, né? Mas como? Como se pois vai obrigar? E a gente tem feito online. Agora mesmo nós estávamos conversando ontem que a gente quer fazer presencial. E fica muito difícil achar um horário para fazer presencial. Mas nós vamos fazer algumas presenciais e outras online, né? Porque depois da pandemia a gente viu essa possibilidade da gente se juntar, cada um na sua casa, né? Facilitou muito, né? Facilitou na rotina das pessoas também, né? E a rotina dos pais que tem um filho com síndrome de Down deve ser muito difícil, né? É mais complicado do que qualquer outra família, sem dúvida, porque leva aqui, leva lá. São muitas terapias, muitas atividades que os pais precisam se encarregar, né? E aí até ter a instituição que acolhe, que ele fica numa oficina... tem esse tempo para os pais, enquanto os alunos, né, assim, estão lá fazendo as suas atividades, os pais podem ter esse tempo para si próprios. Não é em todo horário que eles se encontram. Às vezes, esporadicamente, tem 2 lá, porque tem uma praça maravilhosa, que é a Praça das Begônias, onde a gente está. Perfeito. E aí, os pais que esperam, eles ficam lá. Mas, com o tempo, o que aconteceu? Eles começaram a se organizar em revezamento. Então, tem uma mãe que vem lá dos 5 e tais 3, outra vem buscar. Porque elas têm as coisas, os compromissos. E aí, enquanto deixa, faz outras coisas e depois vem buscar. Sim. Então, não é em todo horário. Então, principalmente na sexta, no final do dia, e no sábado de manhã, é que tem esse encontro das mães
e essa conversa que acaba sendo muito valiosa. Né? Uhum. E essa camiseta personalizada da Pipa, fala um pouquinho dela aí pra gente. Essa é uma criação da ideia das próprias mães, né, de customizar a camiseta, né? Vestir a camisa. O que é vestir a camisa da Pipa? É claro que é falar do nosso trabalho, isso. Mas também é vestir a camisa do respeito, né? Porque a gente tem esse slogan, eu respeito as diferenças, isso. Né? Então, se a gente quiser falar da diversidade humana, ela é múltipla, não tem como você querer colocar numa caixinha onde todos possam ser da mesma maneira. E a gente se assusta com a diferença, não é? Todo mundo se assusta. Eu me pego às vezes, porque a gente acaba recebendo tanta coisa pela internet, vendo uma situação, por exemplo, uma criança siamesa, né? Aquela dupla de crianças ligada uma com a outra. No corpo da outra. Então eu fico, sabe, coração apertado, meu Deus, como elas vivem, como elas comem, cadê a individualidade, a subjetividade de delas? cada uma. Como é que essa mãe olha para essas crianças? E elas são pessoas. Sim. São pessoas e estão nessa situação. Aí hoje a medicina está tão avançada que eu já logo vou pesquisar a sequência. Elas foram separadas. Algumas com 2 conseguem, anos. Outras não. Outras não, que depende de qual órgão que está ligado. Vital, né? Estou dando esse exemplo porque eu vejo uma criança downzinha, eu vejo uma criança até com comportamento disruptivo, uma criança que seja um autista já de base 2, 3, e eu não me assusto. Mas tem algumas situações que me assustam. Cada uma de nós, no seu trabalho, na sua vida familiar, tem essa questão. E a gente precisa o quê? A gente precisa se familiarizar com a diferença. Primeiro, entender a diversidade humana, a diversidade de origem, a diversidade de gênero, que assusta tantas pessoas, a diversidade de condição, né? De como essa pessoa está nesse mundo, qual é a condição dela, a situação dela, como é que ela se apresenta, como ela se comunica. E as professoras, que é o meu campo de trabalho, se assustam também. E muitas vezes, inicialmente, o que elas fazem? Elas se afastam. Sim. Elas se retraem. Esse menino não devia estar aqui. Por quê? Porque a escola, então, uma caixinha que padroniza, esse pode entrar, esse não pode. A educação inclusiva, né, esse processo todo de trazer a criança com deficiência neurodivergente para a sala de aula comum da escola regular, foi um processo assustador para os educadores. E ainda está sendo. Né? Então, perdão, Antônia, até te interromper, mas pegando um gancho no que você está falando, porque eu vejo muitos relatos de professores na internet comentando sobre isso, falando, olha, a realidade da inclusão é muito difícil, né, na prática da educação. Então, eu tenho uma sala com, sei lá, 30 crianças e 2 são neurodivergentes e não tem trabalho, né? E aí elas falam, é claro que tem, assim, são todas a favor da inclusão, mas elas relatam o estresse emocional, né, e laboral que tem isso. Como você vê isso, assim, né? Você estava fazendo esse comentário, que você teve esse olhar também diferente, internacional. Como que você vê esse processo? Na época que eu fiz o meu estudo de doutorado, eu tratei da educação inclusiva na escola. Então, eu levantei, em toda a legislação e a minha experiência, quais seriam os princípios de uma escola inclusiva e de uma sala de aula inclusiva. Então, eu elenco 9 princípios. Para que aquela escola seja inclusiva, aqueles 9 princípios deveriam estar sendo atendidos. Estão precariamente em muitos aspectos. Qual é o primeiro? É a acessibilidade atitudinal. É isso que a gente estava conversando.
ver a diferença do outro, a princípio você vai se assustar, não tem problema, mas olha, não a diferença, olha a pessoa, né? Eu tive, por exemplo, um exemplo em Osasco, quando eu estava fazendo uma formação, uma professora de artes fez um relato de uma situação. Ela ia toda semana para uma determinada sala e a menina, Karen, fazia assim para ela, sentada lá no final da sala, na sua cadeira de rodas, e na hora de ir embora fazia assim para ela. Até que chegou o dia que ela deveria dar pipoca para todas as crianças. E quando chegou na hora da Karen, ela falou, e agora, se eu der a pipoca, ela engasgar, vai passar mal, o que eu faço? E a menina com vontade de comer pipoca. Ela pegou uma pipoca e deu outra. Ela olhou a menina. Ela começou a olhar a menina. Ela voltou para casa e pensou, puxa, ela pode participar. O que eu posso fazer? Ela levou um caderno diferente, porque a menina tinha um problema motor, várias questões. E começou a incluir e chamar os colegas para que fizessem um trabalho ali colaborativo para que a menina participasse. Então, ela não precisou de um curso, embora a gente tenha que ter curso, mas ela não precisou de um curso. A partir daí, ela se tornou uma professora que sabe trabalhar o processo de inclusão, porque ela viu a menina do jeito da menina, com as condições dela, ela pôde participar da aula e, ao participar, se desenvolver. Então, eu coloco um capítulo nesse processo de inclusão, onde eu fui ao dicionário. O que quer dizer incluir? Né? Incluir quer dizer abranger. Abranger, bacana, as crianças estão na sala de aula, porque a lei promove essa obrigatoriedade, então abranger. Incluir quer dizer a criança na sala de aula, lá no tapetinho, sem fazer nada, como tem relatos de professores, ou na última, ou até na primeira carteira, mas rabiscando uma folha sem saber o que vai fazer. Incluir quer dizer também inserir. Inserir, eu troquei por participar. Então, se a criança está na sala de aula, ela não pode estar só presente, ela tem que fazer do grupo ali, né? Do grupo algo que tenha a ver com o que está sendo tratado, com o conteúdo, do jeito dela. E isso, na legislação, tem um nome, que é adequação curricular. Você vai adequar aquele conteúdo para ela poder fazer. E, por fim, outro sentido da palavra incluir é envolver. Na medida que ela está presente, que ela faz atividade, que seja uma atividade boa para o seu desenvolvimento. Ela não vai fazer a mesma coisa, né? Estamos ali num quarto ano, estão conversando sobre o sistema solar e todo mundo está lendo um texto. Ela não vai conseguir ler o texto, mas ela pode conversar sobre o sistema solar, ela pode estar do lado de um colega apoiando, ela pode ter uma atividade para ela que ela possa fazer e que seja adequada à possibilidade dela fazer. E chegar em casa, ela pode falar do Sol, da Terra, de Marte, como os outros estão falando também. Então, é um processo complexo. Muito. Mas a gente, é claro, como educador, quando a gente quer ensinar, a gente tem que achar o jeito. Tá fácil? Não tá fácil. Antônio, você não está lá na sala de aula para você saber a realidade. Mas se ela está enfrentando essa realidade e ela não está fazendo como aquela professora da Karen não fazia nada, ela está feliz? Ela volta para casa contente com o que ela ofereceu? Porque uma criança que está isolada, eu não estou tendo sucesso na minha sala de aula. Verdade. Quem são esses todos, né? A educação é para todos. Aí eu pego meu todos, ponho um e tiro o outro. Aí não é para todos. Perfeito. Muito bom.
Muito bom. Né? Antônia, eu acho o máximo, e envolve uma sensibilidade muito grande esse tema, né, por parte do professor, Demais. da professora, né? Então, e os relatos são muito bonitos, né, quando você vai contando as histórias. E como você está vendo a formação dos professores hoje, dos pedagogos, você falou, olha, eu já estou aposentada, tudo, mas nesse período que você deu aulas, ou hoje mesmo vendo as formações, tem um déficit, ou nós estamos bem nas formações, como que você está vendo? Bem, um dos itens desse meu trabalho, que eu falei que são 9 princípios, é a formação do professor crítico. O que quer dizer? Eu trago a questão, eu tenho um aluno, faz assim, 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 então vamos discutir a situação desse aluno, né? Aí uma colega que está no curso pode falar, eu já tive um aluno assim, sabe o que eu fazia? E talvez ela nunca pensou nessa ideia. Né? Então, eu tenho assim, muitos exemplos de coisas que foram surgindo nessas conversas, nesses grupos de formação, que tiveram uma ressonância muito grande para um, para outro, porque foi colocada em prática, em ação, aquela situação que ela vivencia, né? Então, é o professor crítico reflexivo, a prática dele, o que ele faz, o que ele quer deixar de fazer, que ele não quer fazer mais, é colocado em discussão. Essa formação existe, mas não é generalizada. Então, muitas vezes, vai alguém falar de inclusão e fica só falando, a pessoa volta para cá, você gostou? Ah, gostei. E aí, o que você pode aproveitar? Ah, não dá para amanhã, minha aula vai ser do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não vai colocar o que não funciona. Ou seja, precisa ter uma prática aí, né? Assim... A gente, olha, rapidinho, a gestão, né? O grupo de gestão da escola tem que se envolver. O aluno não é só aluno daquela professora, ele é aluno da escola. Verdade. Como um todo, então, né? Como um todo. Posso dar um exemplo? Claro. Nós já estamos terminando nosso tempo. Fica tranquila. É que o assunto é tão bom. É que a gente está... Se deixar, a gente fica 3 horas Eu era falando. coordenadora e tinha um menino no 3º ano, hiperativo. Mas a professora veio falar, Antônio, não sei mais o que eu faço com ele, porque ele está demais. O que aconteceu? Ele fazia tratamento no Hospital das Clínicas. Foi tirada toda a medicação, porque estava fazendo mal para ele. Ia ser trocada a medicação, mas era um período difícil. Então, com as professoras, né, no horário coletivo, todo mundo foi dando ideias do que fazer. Aí uma falou, que tal ele descer as escadas contando os degraus? Pronto, levou um coleguinha junto, porque você sabe que a contagem é um mantra, né? 1, 2. Ela Acalma distrai, exato. Né? Ah, você pode pedir para ele vir na minha sala trazer um recado? E o recado não é nada. É importante que ele vá até a sala. Sabe aquela ideia? O menino está perturbando. Pode até estar agressivo. E você, sai daqui. Isso é muito ruim. Então, para evitar isso, a professora dava um bilhete para ele levar para a professora que já sabia. E essa professora ia conversar com ele. Comportamental mesmo foi, né? Sim. Comportamental, porque é aí que você acalma a pessoa. Na escola tinha uma mangueira muito grande no pátio. Que tal ele ir lá abraçar a mangueira? E aí essa professora fez tudo isso, a cozinheira, a secretária, todo mundo participou. Envolvido. Isso é super interessante. Que sonho, hein? Mas não é uma coisa simples, sim. Que saiu do próprio grupo. Gente, a professora está com essa questão e a gente tem que ajudar, não dá? Que ela estava ficando aí é doida. o que significa, eu acho que a Antônia está explicando, da escola ser um todo. Sim. Né? Não são partes ali soltas, né? Que a escola funciona dessa maneira, né? Tem uma dinâmica própria. Sim. É engraçado você contar isso, assim, Antônia, porque tem um autor americano, um psiquiatra infantil, que num livro sobre autismo ele estava explicando que a gente faz o redirecionamento da criança quando está numa crise, ou até para crianças típicas. Quando a criança está fazendo uma birra, por exemplo, quando entra uma crise de não tem autorregulação,
você redireciona a atenção, que é o que vocês estão fazendo. Então, olha, leva esse bilhete até ali. Olha, vamos fazer outra atividade, porque até o comportamento de ir, né, motor, né, psíquico, redireciona. Então, eu tiro aquela atenção para aquele ponto-alvo que eu tô e vou para outro lado, né? Então, super embasado, na verdade. E você vê como... Foi uma experiência de 2 semanas. Depois ele se acalmou, porque a medicação começou a fazer efeito. E isso tem milhares de situações que são vivenciadas, que fica só com a professora, ela expulsa a criança, vai para a diretoria, acaba bagunçando a diretoria, a mãe tem que ir buscar e levar embora. Então, nesse caso... não precisou ir embora, ele pôde continuar. Exato. É que eu acho que a dificuldade um pouco dos professores é assim, às vezes na sala tem mais de uma criança, né, neurodivergente. E aí ela tem que dar conta do conteúdo que ela tem, né, que tem que ser passado, né? Dar conta das pessoas, das crianças típicas e das neurodivergentes. Então, assim, é muita coisa mesmo, né? É muita coisa. Eu tenho uma apresentação sobre isso, que eu falo da gestão da sala de aula inclusiva. Então, quais ações essa professora pode fazer? Porque, por exemplo, observar, né? Às vezes é uma coisa que o professor tem que ser um pesquisador. Ele tem que aprender a observar. Os meus alunos, 2, 3, ficam agitadíssimos. Quando? Depois do recreio? Antes do recreio? Logo no início? No final da aula? Quando vai ter a aula de matemática? Quando vai ter aula de matemática? Nossa, terrível. Fazendo essa observação e até anotando, né? Só a situação. Não assim a análise, ele fez isso. Ela vai ler e ela vai pensar o que eu posso fazer para regular, né? Então, nessa hora, eu tenho que antecipar. Se ele está chegando a hora do recreio, ele já começa a bater em todo mundo, tem que fazer alguma coisa ali. Talvez pedir para um colega acompanhá-lo e já descer, vai ao banheiro, faz alguma coisa que não seja retirá-lo como castigo, né? Então, tem várias outras situações que a gente pode trazer de um colega ajudar o outro, de várias situações que a gente pode promover na sala de aula como uma gestão. Ela não pode dominar tudo, então tem aqueles responsáveis, aprender a delegar, né, algumas funções para os alunos, e eles ficam contentes. A semana você vai cuidar do armário, a semana você vai acompanhar o coleguinho, aí depois reveza, faz a lista. Eu posso ajudar eu preciso de ajuda enfim, estou passando rapidinho aqui, mas tem muita coisa que pode ser feita de uma maneira efetiva, e a gestão da sala de aula inclusiva é um processo lento que a professora tem que aprender, tem que desenvolver. Tem que estar aberta para isso também, né? Disposta emocionalmente, vamos dizer. Primeiramente, estar aberta. Depois, ela querer desenvolver essa competência dela. Sim. Eu dei aula nos anos 70. Eu tinha que ter competência. A professora de hoje tem que ter outras competências. Mais competências. Sim. Perfeito. Faz super sentido, porque é uma mudança muito grande. E é um tema muito rico, né, assim, Antônia, que exige muito realmente dos profissionais, né, aí que estão aí, e que complexo, né, na verdade, então é uma construção, né, e com muitas variáveis. Quando a Antônia estava contando, ela contou um dos parâmetros dos 9 itens. Isso, nem dá para contar eu gostaria de ter ouvido todos os outros, mas não vamos ter tempo. Depois eu te mando a cópia. E depois eu gostaria, sim. E para quem quer saber mais, Antônia, quer acompanhar teus cursos, quero que você conte um pouco para nós. Vou te deixar esse espaço em aberto aqui, a gente está chegando no final do programa. Legal. Isso, fala aí para o público, onde te procurar. O meu Instagram é Professor Antônio Oficial. O da Pipa é @pipavoar. Mas o site é institutopipavoar.org.
Tá. E é só Instagram ou tem TikTok, outras plataformas? Não, só Instagram e o site. No caso da Pipa tem o site. Por enquanto a gente tem só Instagram. Mas a gente tem essa pretensão de ampliar, precisamos profissionais. Aliás, a gente já está falando com as pessoas o que a Pipa precisa, né? A divulgação do nosso trabalho, porque de repente você conhece alguém que precisa dessa atenção, mora aqui na nossa região, Barueri, Santana de Parnaíba, Osasco, e que pode ter um grupo de amigos. Jandira também, né? Que é Jandira, toda essa pertinho. Região, Carapicuíba, vem gente desse. Nós temos educandos de toda essa região. Mas você pode também ser um voluntário, uma voluntária, vir nos apoiar, tanto na parte administrativa, quanto na parte de eventos, quanto na oficina, se for um educador, um psicólogo. Mas também não precisa ter uma formação para ser voluntário, né? Pode ir fazer. Sim, porque tem muitas coisas, né? Pequenas coisas, às vezes 2 horas na semana, para mim é uma grande contribuição, se a pessoa puder vir. Né? Atualmente nós estamos com um voluntário na área de financeira. Então eu mando para ele o extrato do banco, ele já faz as planilhas para mim. Olha que maravilha. Que legal. Não tinha isso, eu que fazia, né? Com o meu pouco conhecimento, mas tinha que ter, né? um balanço. Então, assim, se você puder apoiar e nos procurar na medida da sua necessidade e possibilidade, nós agradecemos. E a Antônia faz cursos também online, né? Sim. E presencialmente, e depois vocês podem entrar no Instagram dela. Que é o Professor Antônia. Oficial, né? Oficial. Professor Antônia Oficial. E vocês vão encontrar também muito material bom. Tem e ela... muito material lá. Isso, e lá tem o contato dela e consegue falar direto no WhatsApp, né? Lá tem o contato, aí tem um grupo de WhatsApp de pessoas, assim, que gostam desse tema. Aí você vai mandando conteúdo, que interessante, muito isso bom. Mesmo. Nossa, muito bom hoje, hein? Muito legal o programa, muito legal. Antônia. Daria para ficar umas 3 horas aqui, até mais, falando, que a gente queria agradecer pela sua contribuição, né? Que é um crânio, sabe muito de educação, né, Antônia? E a gente queria até ter mais tempo, Antônia, para saber mais coisas ainda, porque a gente sente que tem muito mais ainda a ser falado, a conhecer, né? E a ser falado. Mas agradecemos muito a Antônia, né? Nosso programa. Você encontra o Boop Talks no Instagram, no YouTube, todas as plataformas, né, os programas integrais aí no YouTube. Sigam a gente, recomendem, compartilhem o programa e curtam a gente. TikTok também, gente. Também estamos lá. Também. Renata e Marcos, eu agradeço também que abriram esse espaço valioso para a gente falar do que eu mais gosto de falar, né? Ai, que perfeito. Imagina, a gente que está aqui honrado, né? Exato. É isso, gente. Então, curtam a página, compartilhem, sigam a Antônia também e a Pipa e até o próximo programa. Até.